Então, na aula 7 iremos tratar basicamente sobre a África no seu período colonial, aí desde do início do século XX, né, decorrente da Primeira Guerra Mundial, até aí mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, né, os eventos da Segunda Guerra. Então, um período mais basicamente entre guerras, né? Eu tenho aí um retrato de um guerreiro Maasai, né? Belíssimo retrato aí de um. Então, a Primeira Guerra Mundial, você ainda tem a questão do como é que você se dá a situação colonial africana. Né? Mesmo porque houve o envolvimento, por exemplo, da União Sul-Africana, antiga colônia do Cabo, nos esforços de guerra. Você tinha o envolvimento direto de soldados senegaleses, né, no esforço no teatro de guerra ao lado da França. E aí você começa a ter um questionamento depois de até quando essas colônias iriam perdurar. Você já teve aquele, depois nas negociações de Versalhes de 1919, que deu termo à Primeira Guerra. Não podemos esquecer que o presidente americano, Woodrow Wilson, ele apresenta nos seus 14 pontos, um deles é a possibilidade de autodeterminação dos povos, que isso vai ser prontamente rejeitado pelos franceses e pelos britânicos. Né? Mesmo porque naquela época você tinha uma visão dos dirigentes britânicos, franceses, de que consideravam que os africanos eram povos incapazes de se manter, né? Uma visão paternalista, né? Imperialista, e de que um dia, através de um processo gradual, que eles iriam precisavam ser tutelados para assumir depois uma independência. É claro que isso é a mentalidade da época, uma mentalidade imperialista, né? Mas não teve nenhuma proposta de cronograma, né? Se podemos dizer assim, né? Por exemplo, o maior representante britânico que assumiu o mandato de algumas regiões que pertenciam à Alemanha, que saiu derrotado na Primeira Guerra, o representante britânico na comissão de mandatos da Liga das Nações, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, né? Ele se expressa no termo de que ainda não está visível no horizonte dos tempos a completa independência e autonomia dos, das nações africanas, né? Mesmo porque referisse-se como as tribos precisariam de um tempo para aprenderem a se gerir localmente, depois a serem supervisionados pelos europeus e depois, eventualmente, no futuro indefinido, poderiam se reunir em nações. Esse aqui é um retrato do Lugard, tá? Antes que eu passe o Frederick Lugard. E só remeter aqui ao mapa, lembrando que, por exemplo, o sudoeste africano e a Tanganica eram territórios alemães, e depois da guerra, eles passam a ser administrados como mandato da Liga das Nações, assim como Camarões e Togo, né? E aí as colônias mais próximas, como a Nigéria, supervisionaria a administração via Liga das Nações de Camarões. Uma parte iria ficar com os franceses aqui na região de Gabão e Congo. A Togolândia vai ficar uma parte administrada pela colônia francesa em Benin Dalmé e outra ficaria na administração na Costa do Ouro. Guardem essa parte da Costa do Ouro porque depois ela seria uma das primeiras nações no Nkrumah que vai alcançar a independência, tá? O sudoeste africano, alemão, fica na administração do domínio da África do Sul, né, que já tinha uma autonomia dentro do Império Britânico, e Tanganica ficaria administrado pelos britânicos via o Quênia, a antiga África Oriental Britânica. E a retirada dos italianos também ficaria na mandato da Liga das Nações, né? Então a Somalilândia, desculpa, a região da Somália italiana e a Eritreia ficaria depois na administração, né? Entre outros. Isso já no contexto, já depois da Segunda Guerra, tá? Com os italianos mesmo, porque os italianos não se envolvem na Primeira Guerra diretamente. Mas o fato é que, voltando a Lukács e a ideia, então as metrópoles, eles iriam então propor um desenvolvimento
e uma tutela de proteção, desenvolvimento, tutela, né, no que seria uma espécie de mandato dual. Dual porque seria proteção e desenvolvimento. Por exemplo, e isso estava muito evidente em lugares onde você tinha uma minoria expressiva de população branca, entre aspas, europeia, porque já estavam há gerações lá. Por exemplo, na Argélia francesa, que a gente tem até aqui um cartão postal da época na França propondo aí, defendendo a Argélia francesa, né, nossas belas colônias, e que o poder político basicamente era em torno de uma comunidade de 600 mil brancos, entre aspas, né? Porque você tem franceses, descendentes e até tem judeus que foram ali, sobre 4 milhões de muçulmanos argelinos, né? Em 1905. Então, todos os direitos políticos, cidadania, era praticamente restrito a esses brancos europeus, e os muçulmanos teriam que renunciar à lei islâmica e teriam que atravessar um processo de educação, né, de aprendizado das leis, dos costumes franceses para eventualmente conseguir a cidadania francesa. Nas colônias portuguesas também era muito parecido, né? Os direitos políticos, cívicos, todos se restringiam àqueles portugueses, os europeus que iriam para as colônias portuguesas, né? Na África do Sul, lá no que era já a União, do domínio da União Africana, da África do Sul, você tinha os direitos políticos que restringiam a 1 milhão de brancos, né? Brancos aí eu digo aqueles descendentes britânicos, dos boios, etc. Sobre 4 milhões e meio de não brancos, né? Que eram as nações na África do Sul africanas. Isso foi estabelecido na Lei de União, né, de 1910. Em 1913, até vou depois vou, deixa eu pegar aqui. Você tem uma definição inclusive de reservas nativas, né? Dos bantustãs, que seria onde eles teriam que habitar, e o restante ficaria na dominação e a propriedade da população dessa minoria branca. Isso vai ser concretizado numa lei em 1913, mas a gente vai ver isso um pouco depois. Então, esses dois países, na África do Sul e na Argélia, você tinha uma minoria expressiva, né? No Quênia, britânico também tinha uma minoria expressiva, né? Mas o fato é que você tinha nesses países os direitos políticos ficavam restritos praticamente a essa minoria branca. E a grande maioria da população não tinha quase que direito nenhum. Então você já tinha uma situação interna de desigualdade dentro desses países, as colônias no continente africano. Bom, um fato começa a mudar lá da Índia Britânica, né? Você tem uma proposta de reformas que começa a conceder um poder de decisão maior, no caso dos indianos, a elite indiana em 1917, né? Nas reformas que é conhecido como as reformas Montagu-Chelmsford. E que isso depois começa a ascender, pois tinha muitos indianos que trabalhavam nas colônias britânicas, você começa a ascender uma perspectiva de uma negociação para uma independência, né? Pelo menos nesse contexto aí, 1917 em diante. Outro sinal foi que em 1922 os britânicos eles decidem retirar suas tropas do Egito. Claro, isso ficou no canal de Suez, mas de todo o Egito eles se retiram, né? Então eles negociam uma autonomia também maior para o Egito, que de maneira gradual deixa de ser um protetorado britânico, né? E aí você abre a perspectiva também no Sudão, que pertencia a um condomínio anglo-egípcio de dominação, né? Então, e mesmo porque os sudaneses começam a questionar se os britânicos se retiraram do Egito e do Sudão, por que os egípcios têm que controlar o Sudão? Então você tem já aí até uma rivalidade vindo à tona dos sudaneses contra essa dominação egípcia. No norte africano, né, mais a oeste do Egito, você tem
Então, uma presença europeia muito restrita, né? Tirando aí o litoral marroquino, líbio, na Tunísia e também o litoral argelino, no interior do norte africano, a presença europeia era muito pequena. Você tem uma dominação, o Islã domina os nômades, como os berberes, por exemplo, os cabilas, eles jamais viram uma dominação europeia. Era muito mais em cima do litoral das grandes cidades. E é ali que começa a vir um sentimento de revolta, de expulsão, né, dos europeus dessas regiões. Mas o quadro geral, a dominação colonial vai perdurar entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Exceto essas partes do norte da África, você tem a resistência primária, no sentido de tentar voltar a uma ordem pré-colonial, ah, as decisões de Berlim de 1885, ela praticamente nula. Era muito mais um tipo de resistência secundária que propunha uma nação-estado tal como ela existia, mas ainda administração pelos próprios africanos e não mais os europeus. Então o que a gente está vendo aqui é que não tem como mais voltar àquele quadro africano que tinha 40 mil entidades políticas antes do imperialismo europeu, a partir das colônias feitas, definidas, fronteiras. Você tem reivindicação de elites africanas locais querendo tomar o comando dessa realidade política que foi consolidada no final do século XIX. Né? Então, em termos econômicos, essas colônias elas tinham problemas de déficit. Depois isso vai ser revertido, né? As receitas mal cobriam os custos da administração, do policiamento de defesa. Isso era o quadro mais as despesas mais primárias, né? E o pouco que excedia do orçamento ia para a educação, para a saúde, para serviços veterinários, florestais. Ou seja, o investimento da administração colonial na África, em termos, por exemplo, de escolas, de universidade ou de hospitais, era mínimo, mínimo, né? A imprensa era mínima, então você não teve nenhum plano durante o período colonial de britânicos, franceses, belgas, portugueses, de você investir na educação, na qualificação dos africanos. Então, e isso é um problema muito sério, porque a herança que eles vão ter isso a partir da década de 50 com as independências é de que não tinha nenhuma estrutura de desenvolver uma nação, uma sociedade viável para um Estado independente. E mesmo porque ainda, por exemplo, existia o trabalho forçado, não remunerado, em os trabalhos mais em nos lugares mais inóspitos, né, como estradas de ferro e por assim vai. Agora tinha uma mudança acontecendo, porque quando existia um trabalho remunerado em determinadas regiões onde tinha uma grande oferta de trabalho, como por exemplo na África Ocidental, você teve migração de pessoas interioranas indo para as grandes cidades em busca dessas oportunidades de emprego, de dinheiro. E essa migração do interior para as grandes cidades, nessas colônias britânicas, francesas, por exemplo, isso ficou muito evidente na Costa do Ouro, por exemplo, ou na Costa do Marfim, né, uma colônia francesa, o Senegal. Você começa a ter um embrião de, primeiro, um mercado consumidor urbano, a partir da década de 20 e 30, e também esse quadro começa a misturar pessoas que antes tinham uma identidade étnica no meio interiorano, de línguas, dialetos diferentes e até as rivalidades entre si, e começam a se identificar como uma nação, uma identidade unificada. Então, por exemplo, vamos pegar o caso da Nigéria. Se você tem islâmicos Hausás, os fulanis aqui do norte, quando eles vão para Lagos, por exemplo, eles entram em contato com os ibos, por exemplo, os iorubanos, que falam línguas diferentes, são religiões diferentes, têm rivalidades já há séculos.
Mas quando eles estão em Lagos, eles começam a falar uma língua em comum, começam a se enxergar como pertencente a uma nação, né? E depois viraria a Nigéria. Eles começam a falar uma língua comum, inglês, né? Então tudo isso vai começando a gerar um sentimento em comum que depois vai ser o caldeirão que vai ser trabalhado no processo de independência desses países. E ainda mais as guerras mundiais, né? Que muitos, por exemplo, lutam a favor da metrópole na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e depois eles voltam com um senso de lealdade, de companheirismo. E também percebem também a fragilidade das metrópoles, né, no quadro da guerra. Então foi em cima disso que o futuro o embrião do sentimento de nação africana, das nações africanas, seria construído, né? Agora, voltando aqui para a África do Sul, que a gente tinha visto. Então, uma lei das terras nativas de 1913. Esse aqui, inclusive, é um quadro, uma fotografia dos britânicos ainda, no período de protetorado no Egito, tá? Esse aqui é uma foto da dominação sobre a mão de trabalho forçado, né, no Congo belga, talvez um dos estados mais centralizadores repressores, uma espécie quase que um estado policialesco no Congo belga. Em 1913 você teve então, na África do Sul, uma aprovação de lei que 87% das terras, as melhores, claro, seriam propriedades dos brancos, a minoria branca, e 13% restante seria da metade da população, seriam as piores terras, né? E você tentar restringir você tem quase mais da metade da população em 13%, você pressiona as pessoas a não ter propriedade e controlar o fluxo delas para onde elas habitarem, para onde elas forem trabalhar. A União Sul-Africana ela começa a desenvolver um quadro também meio policialesco de controle em cima da mão de obra africana na região. Isso tudo vai desandar depois para um estado que institucionalizam a segregação racial, que seria o apartheid, quando o Partido Nacionalista da África do Sul ganha as eleições em 1948 em diante, né? O Congo belga também parece, então, nesse sentido. Então, eu até botei aqui a foto da mão de obra forçada, depois, no início do século XX, no Congo belga. Você tinha a force publique, né? Uma espécie de gendarme, né? Uma força policial para controlar a movimentação dos nativos e estabelecer cotas de produção, né? Você tinha um controle da, do- do- da movimentação, né? Dos nativos, e também eram duríssimas as repressões, né? Perseguidos, aprisionados, chicoteados, aí 10, 20 mil por ano, ah, na época do colonial belga. Ela foi uma das colônias mais duras, né, nesse sentido. Na África Ocidental você teve uma administração em comparação mais leve, né? Você desde o Senegal até o Congo, você tinha uma classe comercial já que tinha uma estrutura, organizava o transporte e intermediava o que era demandado, os produtos, recursos demandados para o mercado internacional com o litoral. Então, desde o cacau, café, ouro, o óleo de dendê, o azeite de dendê. E a mão de obra interiorana começa a se deslocar do meio interiorano para as áreas de cultivo, para as grandes cidades, né? E a crise de 29 vai começar a bater duro nisso, né? Então a rentabilidade dos produtos básicos eles caem no mercado internacional. Isso vai provocar ainda um corte cada vez maior do gasto das metrópoles em cima de infraestrutura na área de saúde e educação. E as pressões sociais aumentam, né? Os migrantes vão cada vez mais para as cidades e encontram desemprego ou então entram na marginalidade. Uma pressão social que vai ser um material, né? O qual depois vai ser trabalhado a partidos políticos
e manifestações de descontentamento contra a administração colonial. Além do mais, acontece a invasão dos italianos, né, na época do Mussolini, sobre a Etiópia, a partir de 1935, né? Isso, na verdade, vai ser. Aqui temos o imperador Haile Selassie, volta ele. Isso vai ser, na verdade, um símbolo muito forte para o descontentamento daqueles que questionavam a dominação colonial no continente, porque a Etiópia, como vimos nas aulas anteriores, ela foi uma das poucas regiões que não foi colonizada, não sofreu um imperialismo europeu. Mesmo porque derrotaram os italianos em 1896 na Batalha de Adwa. Então o reino etíope ele era muito venerado, ele era muito respeitado pelos estudiosos da história africana, pelos próprios africanos. Então, quando o Benito Mussolini decide ir contra a Liga das Nações, e mesmo porque a Etiópia era um dos membros fundadores da Liga das Nações, né? E o Selassie, inclusive, ele vai depois na tribuna, né, em Genebra, na Liga das Nações, ele denuncia as agressões de Mussolini e o desrespeito às leis e como a Etiópia era um membros fundadores e não se faz absolutamente nada na Liga das Nações. A Mussolini ele percebe isso, Hitler também depois vai perceber, de que então o quadro internacional jurídico que foi idealizado logo depois da Primeira Guerra é absolutamente inútil contra qualquer agressão posterior. Então Mussolini ele decide, a partir da Eritreia, avançar contra a Etiópia. Né? Ele queria, na verdade, ampliar a dominação dos italianos que estavam na Etiópia e também na Somália e incorporar a região da Etiópia em si. Né? Então foi um caso aberto de desrespeito. Uma nação é um Estado membro fundador da Liga das Nações, né, que proibia uma agressão dessa natureza. Então todos os africanos e muitos daqueles descendentes fora do continente africano, né, começam a enxergar esse discurso do imperador etíope, o Haile Selassie, né, que começa a viver depois exilado em Londres, como um símbolo, né, de uma resistência contra o colonialismo, contra os europeus que começam a passar por cima de qualquer lei, qualquer parâmetro jurídico de uma agressão. Tanto que depois o Selassie ele vai ficar 5 anos exilado, depois ele volta com apoio britânico. Em 41 os britânicos, com a presença simbólica de Selassie, algumas tropas etíopes, eles expulsam os italianos, né, da Etiópia, e isso começa também a virar um símbolo da reviravolta, da volta de um imperador ao trono etíope e para a causa também africana. E, claro, a Somália, que também pertencia à Itália, ela fica depois sob a administração das Nações Unidas, que é uma outra proposta da Liga das Nações depois da Segunda Guerra Mundial. Né, que a Somália italiana ficaria sob a administração das Nações Unidas por 10 anos, a partir de 1948. Então isso começa a gerar a expectativa de outros países que queriam uma autonomia também, uma independência maior no continente. E além do mais, a Segunda Guerra mostra a desunião e fragilidade das nações europeias, né, de alemães e italianos contra os britânicos, os franceses e a intervenção decisiva dos americanos, né? Então você tem aí um momento que começa a culminar. Você tem os indianos também que começam já no estado avançado de luta para sua independência e conseguem a independência logo depois da conquista da independência logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, em 1948. Então você tem todo um novo contexto. Você teve a desunião e a queda, né, depois da Segunda Guerra de países europeus metropolitanos, um contexto internacional em que os americanos soviéticos eles dominam o cenário internacional no primeiro momento,
E como é que então as colônias africanas ficariam inseridos nesse novo contexto? Os americanos e os soviéticos eles vão buscar os espaços de influência maior, o acesso aos mercados africanos, e eles começam a ofertar, abrem institutos de estudos africanos, como o Instituto Lumumba em Moscou, ou algumas bolsas de estudo e de programas de desenvolvimento dos Estados Unidos e por assim vai. Né? E logo depois da Segunda Guerra, os países, as metrópoles europeias, elas tentam inclusive ajudar. Na verdade, ajudar não, eles precisam pagar as dívidas que eles têm com os americanos, por exemplo, os britânicos, e eles começam a investir um pouco mais na infraestrutura das suas colônias para explorar mais os recursos para ter uma rentabilidade maior para poder pagar as dívidas de guerra com os Estados Unidos, por exemplo. Nesse sentido, então, teve um investimento maior em algumas estradas, portos, hidrelétricas, pesquisa, alguns institutos, escolas, universidades, hospitais, né? Então você teve até um breve momento de investimento maior nas colônias africanas, né? Mas teve uma pressão por isso, teve um preço por isso, né? Porque você, com a melhoria e o desenvolvimento urbano, você teve aí já um questionamento cada vez maior da sociedade, né? Como na África Ocidental isso é muito evidente, de falar isso até quando agora eles vão manter essa administração colonial, né? Em cima de uma elite privilegiada contra a grande massa local que não tinha quase que direito cívico, político nenhum. Então um deles vai se articular no que era a Costa do Ouro, né? O Kwame Nkrumah. Ele estuda em universidades no sul dos Estados Unidos, depois ele articula um movimento panafricanista, né, que circulava nos Estados Unidos, no mundo caribenho e na Europa. Ele entra em contato com líderes, com as ideias do panafricanismo, com intelectuais, e depois ele chega a voltar para a Costa do Ouro em 47. E aí ele começa a inspirar uma série de outros líderes pelo continente. E quando ele no Nkrumah, ele é preso por um ano, né? Porque ele é visto como um ativista, um líder que poderia colocar em risco a administração colonial britânica. Depois, quando ele sai da prisão, ele cria um partido popular que busca o rompimento total com a dominação britânica. E em 51 ele é realizadas as primeiras eleições em que ele pode concorrer, né? E ele é eleito então primeiro-ministro sob ainda um governador britânico, residente britânico. E eventualmente em março de 1957, Nkrumah negocia com a Inglaterra e obtém oficialmente então a independência do país, que passa a se chamar de Gana. Então, em 1957, Nkrumah, né, ele quando ele é eleito e depois ganha a independência, essa experiência da Costa do Ouro vai começar a inspirar todos os outros líderes nas colônias britânicas e em outras colônias também, como as colônias francesas, colônias portuguesas, belgas e por assim vai. Então, temos até um retrato aqui da cerimônia de independência, né, no Nkrumah com Arden Clark, que foi o último governador britânico aqui em Accra, na cerimônia de independência aí da Costa do Ouro, que depois se tornaria Gana, né? E isso vai ser o nosso tema da nossa próxima aula.